A última janela que nós vamos analisar é a janela Apólice Seguro. Essa janela ela também é uma janela de cadastro simples. Vamos procurar aqui, Patrinha Apólice Seguro. Aqui, ó. Tá onde você vai armazenar aí o bem, a seguradora, e aí vem o número do seguro, o número da apólice, a data da contratação, a data do vencimento, o valor do prêmio, o valor segurado, a observação e a imagem, né? Tá, então, gerador gerou o VO e os dois controllers, adicionou no cliente, não fez mais nada, tá? Não precisa fazer nenhuma alteração. A única alteração que será necessária no VO é em relação aos campos transientes, porque eu tenho aqui um ID do patrimônio do bem e o ID da seguradora. Eu quero que apareça o nome do bem e o nome da seguradora. Legal? Vamos ver então essa alteração logo aqui. Apólice seguro VO. Então eu coloco aqui, olha, um campo transiente para o nome do bem, um campo transiente para o nome da seguradora. Legal? Eu crio aqui a propriedade para esse campo transiente, mas eu não vou explicar ainda o que significa essa anotação. Tá? Isso que eu vou deixar para a próxima aula, onde eu vou explicar a alteração que foi feita no ORM para as consultas por campos transientes. Bom, sabendo dessa alteração que eu tenho que fazer no VO, eu vou executar a minha aplicação e vou analisar logo o funcionamento dessa tela Apólice. Então, nessa janela Apólice, olha, eu tenho aqui o bem, eu vou setar aqui o bem, vou setar a seguradora, o número da apólice, data da contratação, data do vencimento, o valor do prêmio, vamos colocar R$500, e o valor segurado, vamos colocar 50 mil. Aí vem as observações, né? Observações sobre a apólice. E aqui a imagem. É a imagem dessa apólice, tá? Salvei. Esses dados vão aparecer já no meu banco de dados. Tranquilo? Então é um cadastro simples, né? A diferença dele é que eu tenho a questão da imagem aqui, que você já sabe que é um to-do, né? Perfeito. Observe que aqui, olha, está aparecendo o nome do bem e o nome da seguradora. É porque eu estou usando lá a questão dos campos transientes, né? Nós vamos entrar nessa série aí na próxima aula, tá? Vamos sair então dessa janela. Deixa eu abrir a janela aqui. Apólice seguro. Essa janela então ela tem os métodos grid para edits e os controles do CRUD. Eu seto então o VO e o controller. Métodos inserir, editar e excluir iguais aos demais das outras janelas. No método salvar, eu seto os dados do objeto, depois eu chamo o método insere ou altera do meu controller. No método grid para edits, eu pego o registro selecionado, seto no objeto, pego os dados do objeto e armazeno ou jogo aí nos meus edits, tá? Perfeito. Vamos aos to-dos, para ficar mais claro aqui o que é que está faltando nessa janela, né? Quando eu for salvar, eu quero saber como é que eu vou persistir a imagem. Essa daqui é parecida, né? Esse to-do é parecido com o to-do do documento, lá da documentação do bem. Só que a documentação do bem ele é um pouquinho mais complicado, porque o bem ele está numa grid, né? E eu posso ter vários documentos, aliás, o documento está numa grid vinculado àquele bem. E eu posso ter vários documentos ali. Tá? Então ali é diferente, né? Aqui a imagem é apenas uma, é a imagem da apólice, tá? E ela vai estar, ela vai aparecer aqui, a princípio,
né, pelo menos miniaturizada, nesse carinha. De repente o usuário clica 2 vezes e abre a imagem, tá? Novamente vem a questão da vinculação com o GED, né? É importante que você veja o treinamento de gestão de contratos, onde nós iniciamos ali a integração entre esses módulos que têm imagens e o módulo do GED, tá certo? E quando nós resolvermos o de um módulo, como será a integração? Vamos dizer que seja no de contratos. Aí nós resolvemos os dos demais módulos, né? Os demais módulos serão então resolvidos, tá certo? Se tiver alguma complicação, alguma coisinha diferente, é como nós vimos aí no caso do documento, tá? E aí nós vamos adaptando de acordo com a necessidade, tá certo? Mas a integração com o GED ela tem que existir, tá? Muito bem, então a pergunta é, como persistir a imagem? O princípio da resposta é a partir de uma integração com o GED. E como é que é feita essa integração? É isso que a gente vai ver. Novamente aqui os campos que tem pesquisa, você deve implementar a pesquisa. Em grid para edit vem a pergunta como carregar a imagem, questão da integração com o GED. E eu tenho um tudo final, que ele pergunta em que momento nós devemos avisar o responsável que um seguro está vencendo e como devemos fazer isso. Tá? Então o seguro vai vencer daqui a 30 dias. E aí, já devo avisar? Esse tipo de coisa tem que estar parametrizado. Esse aviso é dado como? Quando o usuário ele entrar no sistema de seguro, isso deve ser, enviar uma mensagem para o e-mail dele, ou nós devemos ter uma janelinha de mensagens, onde as mensagens de toda a aplicação vão para determinado usuário, e essa janela aparece sempre que ele entrar em qualquer uma das aplicações, em qualquer um dos módulos. Então é isso que nós queremos saber, né? Respondendo essa pergunta aqui, em que momento nós devemos avisar o responsável que um seguro está vencendo, nós também respondemos outras perguntas, né? Os avisos do sistema. É uma pergunta até maior. Como é que esses avisos do sistema devem chegar ao usuário? Legal? É isso que nós vamos ver no EAD.